Boa noite, queridos, graça e paz. Sabe, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele nos conecta de um jeito, vocês vão entender o porquê. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 2. E lá está escrito assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso isto, diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e os que não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei o seu lugar, o seu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isso, que odeia as obras do Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Para nós entendermos, primeiro eu quero contextualizar vocês do livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse ele foi escrito por João na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, ela era uma ilha utilizada para prisão de prisioneiros políticos. Eles eram enviados, exilados para lá e morriam lá, exilados. E esse livro, ele não tem uma ordem, né? Nós falamos aí que ele tem 7 sessões paralelas. E nós estamos na sessão que fala das cartas às igrejas. Mas os estudiosos do Apocalipse, o Hernandes Dias é um deles, não sei se vocês conhecem, mas é muito bom conhecer. Ele fala sobre isso. E naquela época que foi passada esse livro, não havia somente 7 igrejas. Então, os estudiosos acreditam que essas cartas elas sejam para a igreja universal. A igreja daquela época, a igreja de hoje, a igreja de amanhã, a igreja daqui, a igreja dos Estados Unidos, a igreja do Canadá, a igreja da Europa, todas as igrejas. E nessa carta, nós vemos que ele está falando sobre a igreja de Éfeso. Que lugar era esse, Éfeso? Então eu fui procurar, né? Vamos aí ver o que é Éfeso. Quem melhor para dizer sobre Éfeso do que o próprio Paulo que esteve lá? Em Efésios, Paulo escreve sobre a igreja, ele está ensinando a igreja. É muito importante a gente olhar para aquilo que Paulo fala, porque Paulo, por onde ele passou, ele não só passou e deixou um ensinamento, mas ele também enviava cartas para ensinar. Olha, façam isso, não façam isso. Façam aquilo que está dando certo. Não façam isso porque não está dando certo. Fulano, Beltrano e Ciclano, parem de fazer isso. Era assim as cartas de Paulo. E para a gente entender primeiramente, Éfeso era uma cidade de porto. Então, muitas pessoas passavam por Éfeso. Muitas pessoas passavam, muitos peregrinos passavam por aquele lugar. E eu lendo o livro de Efésios, eu vi que Paulo falava muito sobre comunhão. Muito. Comunhão, comunhão, comunhão. E dá para entender porque na cidade de Éfeso havia o templo da deusa Diana, que era uma das melhores, como que fala? Das oitavas maravilhas, uma das maravilhas do mundo, né? Antigo. Ou seja, haviam judeus
que eram o povo que conheciam a palavra de Deus, a Torá, e havia uns gentios, que eram as pessoas que não conheciam a palavra e não conheciam a Torá. Mas é interessante, porque lá em Efésios, Paulo fala assim, eu vou transitar por esses, quando for importante mesmo, eu vou ir lá e falar, gente, abram comigo. Efésios 2, a partir do 11, ele fala assim, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos, pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu as barreiras, o muro de inimizade. Quando ele diz isso, significa o quê? De ambos os povos, gentios e judeus, ele fez um. Através do Espírito, ele destruiu a barreira da inimizade que havia. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Então ele veio, ele anunciou tanto aos judeus quanto aos gentios algo novo, uma paz, e sobrepôs a lei, cumpriu a lei. É isso que Paulo está dizendo aqui. No 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então aqui Paulo vem dizendo, ele fala no livro inteiro de Efésios sobre comunhão, mas aqui ele fala, olha, eu sei que aí dentro dessa cidade, dessa igreja, existem gentios, que é pessoas que vocês não têm amizade, não se identificam. Eu sei também que tem judeus. É basicamente ele dizendo assim, olha, eu sei que tem diferentes pessoas, mas Jesus veio e ele tornou todos um só, através do Espírito Santo. Você entende isso? E é interessante porque lá na carta de Apocalipse que eu li para vocês, a igreja de Éfeso, ela é muito certa, ela é muito justa. Então ele fala assim, ó, tinha obras, trabalhos, paciência, lutava contra os hereges, que eram os nicolaítas, que ele diz ali, e falsos profetas, e perseverava a favor do nome de Cristo. Porém, contra ti tenho isso, abandonaste o seu primeiro amor. Então lembra-te de onde caiu. E é interessante porque, poxa, mas essa igreja tem tudo. Ela tem trabalho, ela tem obras, ela tem pessoas. Ela luta contra os falsos profetas. O que mais? O que está faltando? Querido, protocolos podem ser seguidos por qualquer um. Protocolos são seguidos porque precisa de uma ordem social para uma instituição funcionar. Então, se alguém chega na igreja, sabe que tem que acender a luz. Por quê? Porque para a igreja funcionar, a luz precisa estar acesa. Para a igreja funcionar, as cadeiras precisam estar em ordem. O som precisa estar funcionando. Os instrumentos precisam estar ligados. Protocolos. Mas cumprir protocolos não significa que o seu coração está naquilo que você faz.
E isso é muito sério. Porque é o automático. E quando diz aqui, lembra-te de onde caiu. Você precisa lembrar, você precisa olhar para trás. Aonde foi que eu me perdi? Estava indo tão bem? Aonde foi que eu me perdi na caminhada? Aonde foi que eu tornei tudo isso automático? Lembra-te de onde caiu. E aqui, em Efésios novamente, só que aí nós já estamos em Efésios 3, que é depois. No versículo 14. Paulo está falando que ele se ajoelha por essa causa, por essa igreja, igual ele fazia por todas as igrejas, acredito eu. E ele fala assim, a partir do 16. Se você quiser abrir, pode abrir. Efésios 3, a partir do 16. Ele fala assim: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. 17. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então Paulo nos deu exatamente aquilo que nos falta quando nós entramos no automático. Falta amor. Amor pelo que fazemos. E é por isso que ele fala: tenho contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Abandonaste essa sede, essa vontade de estar, essa vontade de fazer. Porque quem tem amor se leva a conhecer mais. E quem conhece mais, e ele fala aqui, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Quem ama se leva a conhecer, e quem conhece cada vez mais ama. Então olhe para as obras, aonde foi que caí? Quando perdi o amor, perdi a vontade de fazer aquilo que eu estou fazendo. E tornou automático. Simplesmente, vamos. Simplesmente, vamos. É interessante como todas as coisas sempre caem no amor, né? Mas não é só isso. Esse eu quero que você abra comigo. João 15. Lá em João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho lhes falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido.
Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, quando Jesus ele está nos dizendo isso, ele fala assim: ei, eu sou a videira, você é os ramos. Dentro dessa videira existe... Vocês já ouviram falar, já todo mundo estudou biologia aqui? Já faz um tempinho? Dentro dessas árvores, dessa videira, existe uma seiva. Algo que traz os nutrientes para que ela exista. Ele é a videira. Nós somos os ramos. Deus é quem rega. E a seiva é o amor. Sem o amor, não existe videira. Porque o que nos faz permanecer na videira é esse amor incondicional que nós sentimos todos os dias por Ele. Até porque, se você para de sentir esse amor, por que estar na videira? Se eu não recebo esses nutrientes, por que eu estou aqui? Mas nós nos esquecemos que é justamente esses nutrientes que nos levam a produzir frutos. Produzimos frutos em amor, produzimos frutos na videira. E sem estar nela, não podemos produzir frutos. Somos cortados e lançados fora. Isso é muito forte, sabe por quê? Porque quantas vezes você já não conheceu alguém dentro da igreja que simplesmente sumiu? O que aconteceu com essa pessoa? Foi cortada. Não tinha seiva. E não foi cortada por homens. Simplesmente se cortou. Já não sentia mais o amor, já não se sentia mais pertencente. Porque o amor, ele nasce disso, do pertencimento e da comunhão. É aí que nós nos lembramos do que do que funcionava na igreja de Éfeso. O que faz com que pessoas tão diferentes, tão distintas, gentios e judeus, no mesmo lugar? O que move essas pessoas a estarem no mesmo lugar? A videira com a seiva do amor. E você pode ver, quando um ramo perde esses nutrientes, ele seca e ele automaticamente cai. E isso começa tão devagar, começa com coisas tão pequenas, que é por isso que quando João escreve através da revelação, fala assim: lembra-te de onde caiu. Tente se recordar onde foi que você parou de receber esse amor. Não porque ele parou de chegar, mas porque simplesmente não quis recebê-lo mais. Tente se lembrar aonde foi que esse amor parou. E é interessante porque cada um de nós vamos lembrar. Talvez você ainda esteja recebendo de volta, você conseguiu se arrepender e voltar. E quando eu falo de videira e de corpo, eu não fiz essa associação da minha cabeça. Porque aqui, no livro de Apocalipse 2 que a gente leu, está escrito assim: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O que significa isso? Quem é essa pessoa? Aquele que tem as 7 estrelas nas mãos. Nós temos quantas igrejas?
A estrela representa a autoridade sobre essas igrejas. Aquele que tem autoridade sobre essas igrejas. E anda entre os 7 castiçais. Anda sobre as 7 igrejas. Então é Ele, a videira. Sem Ele, nada seria feito. Sabe, eu creio que Deus, Ele me trouxe a falar sobre isso por conta dessa comunhão. Porque quantas vezes nós estamos a todo gás quando nós chegamos na igreja, ou quando algo acontece. Não é só novo convertido que tem um primeiro amor. Mas quando algo acontece, nossa, eu não acredito. Deus me deu uma casa, Deus me deu um emprego, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. E aí você volta todo gás. Seu coração está cheio de gratidão. Mas e aí quando vai passando, o que vai acontecendo com esse primeiro amor? Eu creio que Ele me trouxe a dizer isso porque nós estamos pecando nisso. Nós. Eu e vocês. Sabe, e quando o Gui ele veio e ele trouxe sobre a música, sobre um novo apaixonar, um novo querer, eu falei assim, nossa, é isso que Ele quer. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Sabe, eu quero estar ali, eu quero te sentir, eu quero te tocar, eu quero saber quem tu és. Porque se nós tivermos isso em nós, se essa seiva estiver nos preenchendo dia após dia e após dia, nós vamos produzir frutos e ser podados, produzir frutos e ser podados. E não nos cansaremos, não serão protocolos, mas será o meu coração naquilo que eu faço. Todos nós, queridos, todos nós buscamos algo para viver. Todos nós temos uma motivação diária. O que faz você levantar da cama todos os dias? Isso que veio na sua mente agora é a sua motivação. E Ele está dizendo, ei, eu estou aqui. Eu tenho uma infinita seiva de amor para você. Eu estou aqui, sendo a videira, sendo aquilo que o meu Pai me mandou para ser. Quando você vai ser aquilo que eu te peço para ser? Um ramo que produz frutos. E é tão interessante o funcionamento, porque nenhum fruto é igual. Nenhum fruto tem o mesmo sabor, nenhum fruto tem o mesmo tamanho, nenhum fruto tem a mesma cor. Todos os frutos são diferentes. Porque os ramos são diferentes, alimentados pelo mesmo amor, sim. Alimentados pelo mesmo Deus, sim. Mas diferentes, porque Ele conhece a sua potência. E Ele diz assim, eu tenho que ser a sua motivação, para que isso que você coloca em primeiro lugar venha a ser maior do que você imagina. Não, porque para mim já tá bom ter esse tanto aqui de bens, esse tanto de isso, é minha motivação diária. E Deus está fazendo assim, olhando para você. Tão pouco, porque focou nas demais coisas e não focou em mim e na minha justiça. Porque se tivesse focado em mim, na minha justiça, seria tão mais, tão mais, tão mais. Vocês entendem isso? Entendem o valor disso? De uma videira, de um amor. Sabe, quando Ele me deu essa palavra, eu fiquei assim, só me perdoa.
que eu posso falar? Não, porque isso, e porque aquilo, e porque aquilo outro, não sei o que, eu vou ficar igual o Jó? Senhor, por que me fizeste nascer? Você estava lá, Jó? Quando eu criei isso, quando eu criei aquilo, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? É melhor poupar esse trabalho de Deus, né? Vamos só dizer que a gente está errado e pronto. Eu sou assim. Vou poupar para não ter que ouvir as 100 perguntas que Jó ouviu, né? Vai falar o que para Deus? Se eu estou errado. Eu só olhei e falei assim, me perdoa. Não tenho sido como deveria ser. Não tenho sido o ramo que deveria. Mas então me preenche com o seu amor. Para que nunca me falte. E é interessante trazendo sobre essa seiva. Porque ela sempre é distribuída igualmente. Não tem alguém que recebe mais e menos amor. Todos recebem igual. Não, mas porque o meu fruto é menor e o seu fruto é maior? Porque ele disse que seria assim. Porque é o que você consegue dar. Ele sabe o seu limite. E quem disse que ser maior ou menor determina o valor do seu fruto? Quem disse que estar aqui no altar é muito maior do que servir lá embaixo? Não foi ele que disse. E ele não diz. Porque a todos foi distribuído igualmente amor. E sabe por que eu falo que é distribuído igualmente? Porque a nossa força de permanecer está aí do seu lado. Olha para a pessoa que está aí do seu lado. Fala para essa pessoa, você é a minha força para permanecer. Porque uma palavra sua importa. Uma visita sua importa. Um abraço seu importa. Um cumprimento seu importa. É isso que nos faz igreja. É isso que nos faz corpo. É isso que nos faz videira. E eu olho para ele e falo, Senhor, quanto de mim o Senhor tem? Porque eu tenho tudo dele. Você consegue entender isso? Tudo que ele tinha que dar, ele deu. Na história, se você pegar para ler a Bíblia, ele mandou profetas, ele mandou reis, ele mandou juízes. Pessoas para liderar o povo. Não bastou. Então ele mandou o Filho. E hoje nós temos o Filho, nós temos os apóstolos que deixaram várias coisas para nós. Então ele olha e fala assim, tudo que eu tinha que dar eu já dei. Mas quanto de mim você tem, Deus? Faça essa pergunta para ele nessa noite. Quanto de mim você tem? Quanto de mim eu tenho dado? E eu creio que Deus quer nos levar a um primeiro amor de volta hoje. Porque o funcionamento pleno da igreja só acontece quando existe esse primeiro amor. A igreja, nós olhamos tanto para aquilo que acontece ou aconteceu lá atrás, milagres, prodígios, maravilhas, mas quanto dessas pessoas Deus tinha? Tudo. Homens que deixaram de ser pescadores, tudo que eles tinham era pesca. A provisão deles vinha da pesca. Deixaram o seu sustento sem saber se iam ter o que comer, se as suas esposas, os seus filhos teriam o que comer. Eles deixaram. Porque do mesmo jeito que você deu tudo, Jesus, eu também quero dar tudo de mim. E é por isso que acontecia. Porque a videira era forte, produzia bons frutos e não tinha ninguém morrendo. Não tinha ninguém sendo cortado.
porque havia essa comunhão. E eu creio que nós podemos chegar a isso. Não é algo impossível, não é algo utópico, é algo real. Porque se está na palavra, significa que é possível. Nós só precisamos ser os ramos. A videira já está estruturada. Através da cruz, ela está estruturada. Porque o cerne do amor é a cruz. Sabe, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você fizesse essa pergunta para si mesmo. Nessa noite. Quanto de mim você tem, Jesus? Quanto de mim você tem nessa noite? Olhe para ele e também pergunte: eu estou perdendo seiva? Eu estou perdendo esse primeiro amor que me sustenta na sua videira? Pergunte a ele, abra seu coração. E ele olha para você e ele diz assim: lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer com tudo o que você fez por mim. Eu gostaria que nessa noite você se colocasse de pé. E você que sente que realmente abandonou esse primeiro amor, ou que está secando como ramo na videira, eu gostaria que você viesse aqui na frente, porque hoje a igreja vai fazer papel de igreja. Hoje o ramo vai fazer papel de ramo e produzir frutos. Se você sente que em algum momento você abandonou esse primeiro amor, ou que você está começando a perder o propósito, está começando a seguir protocolos, eu gostaria que você viesse aqui, porque nós somos o ramo dessa videira e nós estamos aqui para acolher, para levar seiva, para frutificar. É o mínimo que eu poderia fazer. Tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer. Com tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer. O que você fez por mim,
seu lado e feche os corredores. Nós vamos declarar isso juntos nessa noite. Porque saiba, se você não sair do seu lugar, Ele vai até você. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer. Tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer. O que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim, Senhor. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor, oh Senhor. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer com tudo o que você fez por mim. Nessa noite, oh Senhor, me permita amar como o Senhor ama. Que eu poderia fazer por tudo o que você fez por nós. E amar como você me ama é o mínimo fazer. Mínimo, Senhor. E amar como o Senhor nos Permita ama. amar como você nos ama. Como você nos ama. Me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sol outra vez, queimando-te amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Declare isso enquanto igreja, declare isso enquanto videira. Eu quero perder o sol Outra vez. queimando-te amor. Pega a mão do seu irmão assim e vamos declarar: Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite e nós declaramos: enche-nos, enche-nos, enche-nos desse amor, enche-nos de algo novo. Faça com que esse amor nos preencha a ponto de transbordar, de transbordar. O Senhor é bem-vindo, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Aleluia.
vez eu quero me desistir. Eu quero perder o sono outra vez, queimando-te. Levante a sua voz e não cante isso, mas grite, grite, grite. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder. Eu preciso perder o sono outra vez, Senhor. Queimando, 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 queimando. Eu quero me apaixonar outra vez, Senhor. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder. Oh, queimando-te. Oh, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Oh, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Você pode dar um abraço aí nessa pessoa que está do seu lado? Fala para ela: receba deste amor que transforma e transborda. Aleluia. Sabe, queridos, o automático, o entrar no automático é pecado. E muitas vezes nós nos esfriamos porque vamos tratando o automático como algo comum. E chegamos em um determinado momento que já estamos tão fracos e desanimados que preferimos desistir do que nos arrepender. E existe um caminho de retornar a essa ceifa, a essa videira verdadeira. E o caminho do retorno é o arrependimento. Eu me arrependo porque eu não me doei como eu deveria. Eu me arrependo porque eu não amei como eu deveria. Eu me arrependo porque eu não servi como eu deveria. Eu me arrependo porque eu não olhei para o irmão como eu deveria. Eu me arrependo porque eu não respeitei as autoridades que o Senhor colocou na minha vida como eu deveria. Eu me arrependo porque eu não orei como eu deveria. Eu me arrependo porque eu não li a palavra como eu deveria. Eu me arrependo porque eu não jejuei como eu deveria. Eu me arrependo porque eu não fui corpo como eu deveria. Eu me arrependo, queridos, porque eu não fui noiva como eu deveria. Este é o caminho de volta. Eu olho para trás, eu vejo aonde eu caí, e o próximo passo, eu me arrependo. E quando eu me arrependo, Ele
acolhe. Quando eu me arrependo, Ele me abraça. Quando eu me arrependo, Ele me toma de volta. E aquilo que estava frio se torna quente. E aquilo que estava morto se torna a viver. Porque Ele é Deus de vida e de amor. Aleluia! Aleluia! Deus seja louvado por essa palavra. Coloca a mão assim, olha. Coloca a mão aí sobre o seu coração e fala assim: Pai, nessa noite eu me arrependo por não ter dado tudo de mim, tudo que o Senhor merecia. Receba, Senhor, o meu pedido de perdão e me encontre, Espírito Santo, com teu fogo e com vida. Me encontre, Espírito Santo, neste caminho de volta e me traz para perto outra vez. Eu quero te sentir, eu quero te ter, eu quero te respirar, eu quero ser envolvida por ti, eu quero te amar, Senhor, eu quero te amar, Senhor. Aleluia. Faz de novo, Senhor. Ah, Deus, faz de novo. Nós estamos aqui, Jesus. Nós estamos aqui, Jesus. Olha para nós. Olha para nós, Senhor. Nos toca, Senhor. Nos toca com teu amor nessa noite, Pai. Nos toca com teu amor, com teu perdão, Senhor. Nos toca com teu perdão, Senhor. Perdoa a tua noiva, Senhor. Perdoa a tua igreja, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos aceita de volta, Pai. Nos aceita de volta neste noite. Em nome de Jesus. Receba o nosso amor. Receba, Senhor, o nosso amor, a nossa comunhão nesta noite. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos. Aqui. Você pode aplaudir Ele o mais forte que você puder. Glória a Deus. Eu costumo dizer que o grande desafio da nossa vida com Cristo é transformar a paixão em amor. Porque quando nós estamos apaixonados, nós fazemos loucuras, sim ou não? Mas tem uma hora que essa paixão acaba e ela precisa ser decidida por amar. Quando nós decidimos amar, então nós permanecemos e não o deixamos por nada. Que o Senhor nos conduza a este caminho de deixar de sermos somente apaixonados, mas que nós possamos decidir em amá-lo todos os dias. Amém, queridos? Amanhã nós teremos aqui nosso tempo de oração, das 7 às 9, é para a igreja, amém? E é para o Senhor.
Tá frio, pastora? É assim que Deus gosta. Quanto mais sacrifício, mais fogo. Amém? Que Deus os abençoe, os guarde, os leve para casa em segurança. Que vocês tenham uma noite abençoada e um resto de semana cheio da presença de Deus. Vai na bênção do Senhor. Deus abençoe, família Herdeiros do Reino. Aqui do lado, gente, elas estão vendendo cuscuz. Cuscuz. Não vai embora sem abraçar 2, 3 ou 4, 5, 10, amém? Deus abençoe. Eu quero me apaixonar.